Princípios para a Vitória, autor Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, primeira edição, agosto de 2011. Introdução. Pregar e viver as verdades da palavra. Esse é o nosso maior e mais importante desafio. E é sobre as verdades contidas na Bíblia que vamos discorrer em mais uma mensagem. Eu vou falar sobre alguns princípios para que você viva o melhor momento da sua vida. Eu não sei como foi e como têm sido os anos da sua vida, mas temos aprendido que tudo na vida é como termina o que conta. Por isso, oro para que você não viva os anos infelizes, derrotado, cabisbaixo, deprimido, mas que você possa viver cheio da bênção e do favor do Senhor, cheio da unção do alto, cheio da vitória e da alegria, vendo toda a sua família tocada pelo poder do Senhor. Em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10, temos a história de um homem de nome esquisito, mas que nos ensina de forma tão grande que não existe algo chamado destino e que você e eu somos livres para escrever a nossa própria vida. O nome desse homem era Jabes. Dá tristeza, mas a bela oração de Jabes afastou o infortúnio sugerido por seu nome. Dicionário Bíblico Universal. Sim, o homem dessa história tinha um nome com infeliz tradução, e pode ser que durante a sua caminhada, em alguns momentos, esse significado brotou. Mas como termina o que conta, como já disse. Então, veja como terminou a história daquele que pode ter causado dor, sofrimento em algumas pessoas, como a própria mãe. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores odeia a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Invoque o favor de Deus. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Assim como Deus concedeu a Jabes o que ele havia pedido, ele pôde conceder o que você tem pedido. Note que apenas em 2 versículos temos a biografia de um homem. 2 versículos foram suficientes para descrever parte da história de vida de uma pessoa. Ele nos apresenta algumas informações importantes. Diz que Jabes foi mais ilustre, ou seja, ele brilhou mais. Havia na vida deste homem mais luz e impacto. Também podemos ver de maneira clara que ele se recusou a viver aquilo que o nome dele representava. O nome Jabes foi dado pela própria mãe porque ela sofreu ao dar à luz. Ao nascer, esse homem causou muita dor em sua mãe. Que situação! Um homem que carregava o peso de um nome, que era conhecido como aquele que lhe causava dor, lágrimas e infelicidade. E pode ser que você não se chame Jabes, mas os anos da sua vida têm sido o significado de que este nome apresenta. Talvez você tenha vivido um ano de infelicidades, no qual sua família desmoronou. A demissão lhe atingiu, a enfermidade alcançou você ou um ente querido. As situações podem ser as mais diversas. Só você sabe o que tem lhe causado sofrimento, dor. No balanço geral, há mais débito do que crédito, há mais perda do que ganho, há mais tristeza do que alegria. Sim, eu sei que não está sendo fácil. Parece que quando você está para atravessar a porta, ela se fecha na sua cara. Mas se você decidir romper, pode proclamar dizendo, eu quero, com a graça do Pai, fazer dos meus anos diferentes. Eu quero ser mais ilustre e não vou me acomodar. Saiba que não importa o seu histórico. Jabes disse, parafraseando, eu não serei aquilo que eles dizem que eu sou. Eu serei aquilo que eu posso ser em Deus. Essa proclamação, a atitude fez toda a diferença. A atitude foi essa a postura de Jabes. Ele não se conformou em viver estigmatizado, não cruzou os braços, não ficou acomodado em uma caverna.
O que o fez o mais ilustre foi algo que todos nós podemos fazer. Jabes invocou a Deus. Ele invocou aquele que tudo faz, que transforma a maldição em bênção, que traz vida àquilo que já está morto, que tem todo o poder, que é majestoso. Reino o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Salmo 93. Jabes invocou ao Deus de Israel. Mas o que significa invocar o nome de Deus? Veja o que o texto sagrado de 1 Crônicas, capítulo 16, verso 8 diz: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Isso nos mostra que invocar o nome de Deus é bem mais que gritar o nome dele, chamá-lo, dizer, ó Deus. Invocar é uma atitude que sai do coração, não simplesmente fazer conhecido aquilo que Deus pode fazer, mas aquilo que Ele tem feito. Ou seja, a vontade dEle é que sejamos aqui na terra um testemunho, um resultado dos seus grandes feitos. Então você pode perguntar, como invocar o nome do Senhor? Em Jeremias capítulo 33, verso 3 diz, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você, assim como eu, não sabe tudo o que Deus tem reservado para os próximos anos. Não sabemos nada. Existem coisas que estão ocultas, como, por exemplo, o seu cônjuge. Para você que ainda está solteiro, no tempo certo você o conhecerá. Há realidades no espiritual que estão ocultas em Deus, porém, Ele quer trazer à luz e para isso você precisa invocá-lo. Invoca-me e te responderei. Sabemos somente aquilo que se passou em nossa vida, nos anos que já vivemos. Contudo, o que está por vir, somente Deus o conhece. O que acontecerá daqui a um minuto na nossa vida, não sabemos. Existem muitos mentirosos dizendo que preveem o futuro. Entretanto, Deus não permitiu que conhecêssemos o amanhã, porque Ele quer que vivamos cada dia dependendo dEle. Ele não nos revela tudo de uma vez, mas em todas as manhãs temos a oportunidade de conhecer o que Ele tem para a nossa vida nesse dia, de conhecer aquilo que ainda não sabemos. Invoca-o e viva o melhor que Ele tenha para você a cada instante. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, verso 18. Deus não tem filhos prediletos. Voltando à história de Jabes, podemos imaginar algumas situações. Talvez ele sentisse muita vergonha só de ouvir seu nome sendo pronunciado por alguém. Poderia ouvir, ó infeliz, provocador de dor. Jabes invocou ao Senhor porque entendeu que Deus não tinha filhos prediletos, conforme lemos em Romanos capítulo 10, versos 12 ao 15. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que eu mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas? Deus não tem filhos prediletos. Existem algumas pessoas cristãs que querem virar judeus pensando que assim vão ser prediletas. Mas não há nenhuma distinção, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2 também confirma essa verdade. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todo o que em todo lugar invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso.
Também não existe um lugar separado, exclusivo, para que o nome do Senhor seja invocado. Você pode invocá-lo do local onde você está lendo, ouvindo esta mensagem. Em sua casa, dentro do seu carro, em qualquer lugar. Você pode abrir o coração e rasgá-lo na presença do Senhor em todos os lugares. Algo muito interessante é que Jabes invocou o Deus de Israel, e é isto que importa. Esta foi a primeira vez que a Bíblia pronunciou este nome, Deus de Israel, para registrar que é Deus que muda, transforma, faz milagres e muda nome. Isto nos inspira. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Daniel capítulo 2, versos 20 e 21. A expressão Deus de Israel não faz referência simplesmente à nação de Israel, mas também a um homem desqualificado chamado Jacó. Ele era um plantador enganador e totalmente sem valor, mas que lutou com o anjo de Deus e prevaleceu. No livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22, lemos este acontecimento maravilhoso. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse esse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus, e com os homens prevalecestes. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem, até hoje, o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Gênesis capítulo 32, versos 22 a 32. Você pode estar se arrastando, pedindo que o ano termine, que as coisas mudem, pois tudo está muito difícil. Mas leia o texto sagrado de Isaías capítulo 41, verso 17, e veja o que o Senhor lhe diz. Os aflitos e necessitados buscam água, e não há e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Nosso homem, Jabes, invocou o Deus de Israel, mas ele invocou com as palavras. Ele proclamou. Era como se ele preenchesse o cartão de final de ano com os alvos e dissesse, tomara que me abençoes. Ele entendeu que é a bênção que muda tudo. Completamente. Sem ela nada existe. Nada tem valor e total satisfação. A bênção do Senhor enriquece e, com ela, ele não traz desgosto. Provérbios capítulo 10, verso 22. Muitas vezes as pessoas querem algo, mas não querem a bênção. O Senhor disse a Abraão, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 12, verso 2. Jacó entendeu que a bênção é que faria toda a diferença em sua vida. Por isso ele agarrou o anjo do Senhor e lutou por sua bênção. Apesar das dificuldades, ele não desistiu. Ficando ele só, ele lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo que esse não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta de Jacó, da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse esse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com o homem e prevalecestes.
Tornou-se Jacó. Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que me perguntas pelo nome? Eu o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Gênesis capítulo 32, versos 24 a 30. Existem pessoas que querem somente os resultados, mas o Senhor não quer que você os tenha apenas. Ele quer que você se transforme num canal de bênçãos. Tomara, de Jabes, é muito mais que uma aspiração, mais do que abrir a alma, é querer e precisar da bênção. Aquele que é a bênção parece andar com um frasco de perfume derramado sobre o corpo. Por onde ele passa, o ambiente fica impregnado do bom perfume. Já aquele que não tem a bênção exala um odor desagradável por onde passa. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. 2 Coríntios capítulo 2, versos 14 e 15. Feliz é a nação cujo Deus é o seu Senhor. Jabes exclamou, tomara que me abençoes, porque desejou ardentemente a bênção do Senhor. Este foi o primeiro grito dele. No Salmo 72, verso 17, lemos, subsistas para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Como é diferente? Muitos procuram uma resposta acerca da volta de Jesus após sua ressurreição. Em Atos, capítulo 3, verso 26, encontramos a resposta. Tendo Deus ressuscitado a seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Jesus foi enviado após a sua ressurreição com o propósito de nos abençoar. Em Efésios capítulo 1, verso 3 está escrito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O Senhor já tem nos abençoado. Ele não irá criar bênçãos, porque já criou todas elas. Não existe uma única bênção que não tenha sido já armazenada para nós. Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por isso, temos que entrar na presença do Senhor com ousadia. É preciso crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o temem. Conforme nos diz as Santas Escrituras em Hebreus capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, com ousadia, avance. Pela fé, aproprie-se da bênção e transmite-a. Mas você pode se perguntar, por que Jabes disse, tomara que me abençoes? Porque ele ainda não tinha essa revelação de Jesus, que não tinha vindo ao mundo. Mas Jesus veio e tudo mudou. Ele veio para termos vida e a termos em abundância. João capítulo 10, verso 10. Você não só pode, como deve se apropriar de maneira intensa dessa vida em abundância. É importante que você saiba que quando abençoa alguém no nome de Jesus, traz do mundo espiritual muitas bênçãos. Seja a bênção de paz para a violência, seja a integridade para que não haja corrupção. Você pode trazer a bênção da saúde, da prosperidade, etc. Consegue compreender isso? Ministre a bênção na vida das pessoas. As abençoe. Você pode ser um canal de bênção. Pode experimentar que mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos capítulo 20, verso 35. Voltemos ao nosso texto, 1 Crônicas. Jabes pediu a Deus que o abençoasse e alargasse as suas fronteiras, as quais podem ser vistas como limites. Então, agora vamos falar sobre isso. Digamos que talvez você tenha estreitado os seus anos, vivido em fronteiras pequenas, e hoje parece que tudo está pequeno, para não dizer minúsculo, mas quero lhe dizer algo. O tamanho de sua fronteira é determinado de acordo com o tamanho de seus pés. Obviamente, não me refiro ao tamanho em centímetros, não é isso, mas este será até
onde os seus pés caminharem. Vamos ao texto sagrado de Josué, capítulo 1, versos 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Em Deuteronômio capítulo 11, verso 24, também temos essa promessa do Senhor, que diz que todo lugar que pisar a planta do vosso pé será o seu. Veja, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Quando diz a Deus que quer alargar suas fronteiras, precisa também fazer algo que está nos versos 6, 7 e 9 de Josué capítulo 1. Observe que o Senhor o manda ser forte, e isso não foi uma ordem dada somente a Josué. Temos esse registro para segui-lo. Temos neste texto uma lição. Logo o Senhor também manda que sejamos fortes. Então, não fique calculando se dará conta ou não, se vai conseguir ou não. Pare de choramingar, de declarar como um personagem de desenho: ó céus, ó vida, ó azar. Isso não vai dar certo. Isso pode ser até engraçado, mas é uma maldição para a vida de qualquer pessoa. Não pense assim. Não haja como se fosse um derrotado. Viva as verdades contidas na palavra. Seja o que a Bíblia diz que você é. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas poderões. Diga ao fraco: eu sou forte. Joel, capítulo 3, verso 10. De onde vem a nossa força? No livro de Samuel temos a experiência que Davi teve ao enfrentar o gigante chamado Golias. Ninguém, ao ver este homem, perguntava de onde vinha a força dele, pois todos viam o tamanho dele. Era visível que tinha muita força. Já no livro de Juízes temos a história de Sansão, que também tinha muita força, porém não representava o físico de um gigante. Por esta razão, todos perguntavam de onde vinha a força dele. Sansão não era alto, mas rasgou um leão como se estivesse rasgando uma folha de papel. Também destruiu mais de 1000 inimigos. Carregar uma porta de bronze não era tarefa fácil para este homem. Era uma força que causava admiração, inveja, questionamentos. Sansão fazia o que está escrito na palavra: proezas. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Salmos 60, verso 12. Veja o texto sobre este homem de uma força inexplicável aos nossos olhos. Desceu Sansão a Timna. Vendo que em Timna, uma das filhas de Filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o teu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel.
Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou com quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para o tomar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Juízes capítulo 14, versos 1 a 9. Foi dito aos gazistas: Sansão chegou aqui. Cercamo-no, pois, e toda a noite o esperavam, às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-os para cima, até o cimo do monte que olha para Hermon. Juízes capítulo 16, versos 2 e 3. Não se incomode, não cruze os braços, não fique dentro da caverna. Como o Senhor ao seu lado, você poderá vencer tudo o que vier. Alargue a fronteira, caminhe. Em Deus não há limites, por isso não limite o poder dele em sua vida. Você só poderá ganhar a terra se colocar os pés nela. E Deus deixou isso bem claro, conforme já vimos. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-la tenho dado. Confesso que a atitude que muitas pessoas me impressiona pelo fato de elas colocarem limites para Deus. Veja o que temos em Juízes capítulo 1, versos 27 ao 30. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-seã, nem os de Tenaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os do Megido, todos com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Zebulão não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalon. Porém, os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Todas as tribos deveriam conquistar, porque o Senhor já as tinha dado a terra. Mas podemos ver que as tribos não tomaram posse da terra. Eles acomodaram, não pisaram, não colocaram os pés. O limite delas ficou estreito. Os inimigos aproveitaram e tomaram conta do pedaço. E talvez você tenha feito como este povo. Desprezou a promessa do Senhor. Aquilo que deveria ter resolvido ainda não fez. O Senhor diz que faria do seu ano o melhor ano da sua vida. Mas você não pisou e não tomou posse. Comportou-se como essas tribos e disse que não daria certo. Então os inimigos aproveitaram. Querido ou querida, guarde isso no seu coração. As fronteiras estão em todas as áreas. O tamanho do seu ministério, o tamanho da sua caminhada em Deus é o tamanho dos seus pés. Jabes também orou para que a mão do Senhor fosse com ele. Seja comigo a tua mão. Quando você tem a bênção e olha para os seus pés conquistando, segura ainda mais firme nas mãos do Senhor. Salmo 119, verso 173 está escrito: venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Isaías capítulo 41, verso 10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A destra fiel é a mão direita de Deus, mão de sustento. Jesus Cristo, em João capítulo 10, verso 28, diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jabes também pediu a Deus que o preservasse do mal, uma oração que todos devemos e podemos fazer, não como uma simples repetição,
mas precisamos viver as verdades contidas nela. Jesus também nos ensina a orar dizendo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus capítulo 6, verso 13. Em João capítulo 17, verso 15, Jesus diz ao Pai: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. E o mal é tudo aquilo que a fonte não é Deus. Jabes então termina dizendo: de modo que não me sobrevenha aflição. Ele não disse de modo que não me sobrevenha tristeza. A aflição é aquilo que entristece, queima por dentro. Quando lemos o Salmo 32, versos 3 a 5, entendemos o que é aflição. É aquele pecado não confessado, aquele perdão não suplicado ou não liberado, aquela situação que não foi resolvida, a amargura que aloja na alma. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. No livro de Salmos, capítulo 51, em verso 8, lemos: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. No verso 12 diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustente-me com um espírito voluntário. Davi estava pedindo ao Senhor a alegria novamente, que ela tomasse conta da vida dele. Pedro, após negar ao Senhor, diz às Escrituras que ele chorou amargamente. A aflição é a única maneira de ela desaparecer, é através da confissão e do perdão. Veja o texto em que Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e, aproximando-se uma criada, lhe disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus e lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus capítulo 26, versos 69 e 75. Mas Deus é amor, é perdão, e Pedro teve uma nova chance de dizer a Jesus o quanto amava, o quanto estava arrependido do seu pecado, recebendo assim o perdão do Senhor e a oportunidade de falar do amor de Jesus, de cumprir o ide: apacenta as minhas ovelhas. Leia o texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar como o gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava a cabeça no peito de Jesus e perguntava: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. João capítulo 21, versos 15 a 22.
Considerações finais. Normalmente, ao final de cada ano, é tempo de tomarmos das gavetas da nossa memória situações que nos ofenderam e nos entristeceram, situações que trouxeram aflição, mas não espere o ano acabar para fazer esta limpeza. Tome tudo isso e coloque na cesta do lixo, e tudo que é colocado na cesta do lixo vai embora. Tudo na vida é uma escolha. Perdoe aquele seu familiar que magoou tanto você, ou aquelas situações que nesta hora o Espírito do Senhor está trazendo à sua memória. Não viva os seus dias, anos de aflições. Não deixe de viver o retorno final no que diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 7 ao 11, está escrito: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Esta é uma promessa do Senhor. E Deus, quando concede, Ele faz exatamente o que está escrito em Efésios, capítulo 3, verso 20, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Você pode viver seus anos levando no seu coração todas essas respostas, porque esta é a vontade do Pai, mas a escolha é sua. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão. Jesus te ama e quer você. Primeiro passo: Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo: o homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo: Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo: é preciso receber a Jesus em nosso coração. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Quinto passo: você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos Teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceita assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém? Sexto passo: procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, Rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerência de Comunicação, www.lagoinha.com.